Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. Hoje o nosso convidado, ele também é um dos mentores aqui da casa e a gente vai fazer hoje uma conversa mais trazendo para o lado de tributação, a parte de planejamento sucessório. E eu queria apresentar para vocês o Luiz Guilherme, que é partner na Global Techs, na BT7 Partners. Seja muito bem-vindo, Luiz Guilherme. Obrigado, eu agradeço o convite, Henrique. Um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouquinho. Legal. O Luiz, ele já faz parte aqui da escola, tá com a gente, é um dos mentores do programa, tem uma bagagem gigantesca no mercado financeiro, mais para essa parte, voltado um pouquinho ali para o direito, que é muito importante para vocês que querem seguir essa carreira internacional, já começarem a se aprofundar um pouquinho. Mas, Luiz, queria começar pedindo para você se apresentar para o pessoal que está assistindo aqui a gente, contar um pouquinho quem que é o Luiz, o que que o Luiz faz. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Não, perfeito, agradeço, em primeiro lugar, aqui o convite, né? Falando um pouquinho aqui de mim, sou advogado de formação, originalmente aí advogado no Brasil, depois busquei habilitação em Portugal, e quando eu mudei para os Estados Unidos também busquei habilitação aí junto à Receita Federal Americana para poder representar contribuintes aqui perante o fisco, que é um tipo de credenciamento, de habilitação que não tem um equivalente no Brasil, mas aqui funciona muito bem para esse papel de assessoria fiscal e contábil fiscal para clientes que estão entregando declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, minha formação aí foi preponderantemente jurídica, mas aí, como sempre, atuei na área tributária, acabei tendo bastante contato aí com a parte de contabilidade, a parte de finanças, e nos locais onde trabalhei, seja como advogado, no escritório de advocacia, ou depois também internamente em departamentos tributários de empresa, e até mesmo em Big Four, acabei tendo bastante esse viés aí, contábil financeiro no dia a dia. Então, acho que é um perfil que tem me ajudado bastante na interação com os clientes ali para resolver não só a questão do imposto em si, quanto que é devido, mas também estratégias que podem ser agregadas aí, analisando esses três pilares aí, parte tributária, contabilidade e finanças. Legal, legal, Luiz. Fugindo um pouquinho do mercado financeiro, mas por curiosidade, até coincidiu de, durante a semana, uma aluna me mandou mensagem ali, ela é advogada aqui no Brasil, já vem acompanhando o mercado financeiro por conta da escola, acabou coincidindo de bater com o tema do podcast da semana. E aí, por curiosidade, como que é o mercado, por exemplo, para quem atuar na área de advocacia, mais voltado para o mercado financeiro? Como que é em questão de vagas, como que é o mercado? Como que foi esse seu movimento, acho que já pulando um pouquinho para você migrar para os Estados Unidos? A legislação provavelmente deve ser totalmente diferente, adaptação, você tem a OB daí, você tem que refazer essa validação. É mais a título de curiosidade, como que é esse processo para quem é da área de direito aqui, talvez quer fazer esse movimento? Não, perfeito. Então, no meu caso particular, o que aconteceu? Antes até mesmo de me mudar para cá, eu já acabava lidando com a parte tributária, principalmente aí Estados Unidos e União Europeia. Então, sempre, mesmo estando no Brasil, acabava assessorando clientes aí com investimentos na União Europeia, aí, Estados Unidos, Canadá, e também pessoas, clientes, né, que acabaram se mudando para países, para outros países, em relação a temas fiscais. Então, antes de mudar para cá em 2016, acabei já tendo esse contato mais amplo e até nas últimas empresas que eu passei, acabei tendo muita interação especificamente com pessoas físicas e grandes grupos americanos que investindo no Brasil, então precisavam dessa interface Brasil-Estados Unidos. Então, eu acabei tendo esse foco. E aí, a razão da minha mudança para cá, na verdade, foi para fazer um mestrado aqui na Universidade da Flórida. O prazo inicial aqui era de permanência, a princípio, só de 2 anos, mas já estou aqui completando 9 anos aqui no país. Então, a ideia era só um projeto temporário, mais para lapidar esses conceitos Aham. aí de tributação internacional, tributação americana, para retornar ao Brasil. Mas aí a esposa acabamos gostando, né? E ficamos por aqui. Então, nesse contexto,
o que aconteceu? Basicamente, a minha forma aqui de atuação, meu contexto de atuação, ele tem muito mais um foco fiscal do que jurídico. Então, nesse caso, Hum, a habilitação que eu busquei aqui, o credenciamento que eu busquei, foi justamente esse junto à Receita Federal Americana para hum, poder representar os contribuintes. Então, meu foco não foi basicamente numa revalidação do diploma lá aham, de direito aqui, porque se quisesse enveredar inicialmente por um caminho jurídico, da área jurídica em si, aí teria que buscar não uma validação do diploma, né, mas uhum, basicamente passar numa prova aí do equivalente à OAB, que aqui, na verdade, cada estado tem a sua própria ordem dos advogados, e aí cada aham, estado tem o seu conjunto de regras para você prestar esse exame. Então, tem estados que exigem, por exemplo, aqui na Flórida, que a pessoa seja formada em direito nos Estados Unidos, uhum, e já existem outros estados onde a formação nos Estados Unidos não é necessária, e outros estados, por exemplo, Nova York, que se você fizer um mestrado com uma carga horária ali X de certas matérias, te habilita a prestar esse exame. Então, quem buscar hoje atuar como advogado nos Estados Unidos, em direito americano, teria que necessariamente passar por uma habilitação, ali uma prova, né, junto à respectiva ordem dos advogados, para obter a licença e poder atuar na parte jurídica, seja contencioso, seja em consultoria jurídica. E aí cada estado vai ter os pontos de regras. De forma geral, quando a pessoa atua com a parte de legislação federal, então ela pode ter, por exemplo, aqui chama BAR, né, o BAR da Flórida, é, mas atuar em questões de direito federal para clientes em Nova York, Califórnia, Chicago. Então, mas para questões estaduais, teria essa necessidade de buscar a habilitação junto uhum. ao respectivo estado para poder dar consultoria jurídica sobre lei estadual. Legal, legal, Luiz. Bacana, parabéns aí por todo esse processo. Mas me conta um pouquinho, como que você começou nessa parte de tributação internacional? Como que foi esses primeiros contatos? Foi algo planejado? Você vinha de uma outra linha de direito? Como é que foi esse seu primeiro contato na parte de carreira voltado mais para essa parte internacional, fazendo lá do comecinho ali da sua jornada? Então, desde lá de trás, basicamente do segundo ano de faculdade, quando eu comecei o primeiro estágio, já foi um estágio aí na área tributária. Então, sempre desde o início, eu acabei me apessoando com a área tributária, gostando, né? Então, fui seguindo. Até era um papel ali naquela época, era mais uma atuação voltada ao contencioso tributário do que necessariamente Hum, consultoria, né, e planejamento, mas foi realmente uma porta de entrada ali bem interessante, porque a partir do segundo ano já acabou me moldando um pouquinho no caminho que eu gostaria de seguir. uhum, E como a segunda preferência ali era para a parte de direito internacional, então eu acabei conciliando, buscando aí uma conciliação entre os dois mundos, a parte tributária, a parte internacional. Então eu acabei basicamente ali depois de 2 anos de formado, restringindo a minha atuação mais para essa parte de tributação aham. internacional. Então, aí acabei investindo em aspectos de investimento estrangeiro no Brasil e investimentos brasileiros no exterior. Legal, legal, Luiz. Pô, você hoje toca um dos maiores escritórios que faz essa ponte internacional aqui no Brasil e você tem essa visão muito próxima ali das instituições. Queria que você comentasse um pouquinho, tentando trazer para uma visão do profissional que vai atender essas empresas, essas instituições, o cliente na ponta. Quais são esses desafios que você já vivenciou ou vê no dia a dia? Pensando, nessas empresas, olhando uma operação lá nos Estados Unidos, esse primeiro contato, porque tem muito aspecto que muita coisa é nova e a gente vê muitas vezes as pessoas cometendo pequenos erros ali, muitas vezes por falta de uma instrução adequada. Eu queria que você comentasse um pouco quais são esses desafios que você vê na parte de quem é de uma empresa abrindo capital lá fora, investindo nos Estados Unidos, por exemplo, voltado mais para essa parte de tributação, questão de transições. Perfeito. Então, hoje, assim, o que a gente tem verificado bastante é a questão de empresas, né, brasileiras querendo expandir a atuação Ah, para fora do Brasil, seja por meio de um processo mais direto e simples, que é, por exemplo, começar a exportar mercadorias do Brasil para fora, ou então já querendo colocar um pé
mesmo num país estrangeiro, iniciando uma operação, seja por meio de filial, subsidiária, nesse outro país. E aí o que tem se deparado na maior parte das vezes é que as pessoas, as empresas, não têm ainda uma boa noção, uma dimensão melhor aí do que seria ter esse passo um pouquinho mais expressivo fora. Então, abrindo uma filial, abrindo uma subsidiária. Então, ainda tem muita confusão nesse momento para fins de tomada de decisão. Então, o que tem sido, digamos, uma grande demanda aqui da gente, no sentido de explicar desde o início de uma operação, o que que seria, desde a parte mais básica em si, até que chegue num certo patamar ali, num certo momento da vida da empresa, fala, agora realmente se requer uma operação mais estruturada, mais robusta, e aí realmente já parte para um outro patamar de custos de implementação, manutenção de estruturas fora. Então, hoje, principalmente no segmento ali de middle market brasileiro, as empresas que estão começando esse movimento para fora têm enfrentado bastante esse desafio no sentido de falar, olha, eu estou acostumado aqui a lidar com o Brasil, sei como, Uhum, de certa forma, funcionam as regras brasileiras, né? Mas na hora de fazer essa interface com as regras estrangeiras, que tem gerado bastante dificuldade e uhum. tempo aí para assimilar e, de fato, tomar as decisões. Então, quanto maior for a possibilidade aí de reunir conteúdo, informação a respeito do que seria o seu mercado consumidor fora, onde estão ali clientes, fornecedores, mão de obra para ser contratada, até a parte, questão mesmo logística, é importante. Então, quanto mais você conseguir reunir de informações nesse aspecto, vai ser melhor para que chegue já com uma estrutura mais ou menos idealizada, para que de fato você já possa iniciar a operação com uma otimização fiscal. Legal, legal, Luiz. Hoje, o público que acompanha a gente, vai assistir esse podcast aqui, vai assistir com a gente, é um público que a maioria eles atuam no mercado financeiro, seja na área de investimento, tem um público que já está, por exemplo, no middle, no corporate, tem uma boa bagagem de mercado aqui no Brasil, mas eles estão buscando conhecimento e aprofundamento nessa parte internacional. E a gente recebe muitas dúvidas em questão de, Henrique, o que que é o tipo de pergunta que quem está na parte do internacional recebe em questão de abordagem de clientes? E até quando a gente conversa com os gestores aqui no Brasil, de instituições que têm esse braço forte na parte internacional, a gente já vê um movimento muito forte também dos gestores começando a cobrar os assessores no bom sentido de buscar esse tipo de conhecimento, buscar esse tipo de especialização, justamente para eles estarem mais preparados para atender o cliente. E hoje a gente vê que o cliente ele já está chegando com boas perguntas, perguntas um pouco mais técnicas sobre offshore, sobre a parte de tributação, planejamento sucessório. E a gente recebe de parte do aluno que está se aprofundando, eles querem dar esse próximo passo, chegar, sentar numa cadeira internacional, e a gente recebe muitas perguntas pro questão o que que eu preciso entender, por exemplo, de tributação ou de sucessório, e até que ponto, por exemplo, eu preciso de um suporte de um profissional, de um advogado. E aí entra o papel que vocês fazem muito bem, que é essa parte de assessoria. Queria que, dentro da sua visão, assim, pelo as conversas que você entra, os clientes que você atendem, qual que seria mais ou menos o nível de conhecimento que você recomenda ali que o assessor ele entenda até aquele certo ponto e dali em diante, que seria o recomendado de talvez o assessor estar junto com o Luiz, por exemplo, que é uma pessoa 100% preparada e tem a formação adequada para conduzir essas conversas mais técnicas, porque hoje a gente vive muito numa era que o cliente não quer, vou marcar uma conversa com o time de advocacia para ele quer muitas vezes nem que for pelo menos uma resposta curta, mas já ali de imediato. Então a gente vê ali que hoje o assessor ele tem essa dificuldade de ter esse primeiro contato para depois marcar uma conversa mais aprofundada com o escritório de advocacia. Eu queria que você trouxesse mais ou menos dentro da sua visão o que que você acredita. Olha, Henrique, hoje um assessor, um especialista de investimento, o ideal é que ele entenda até esse certo ponto. Daqui em diante, talvez aí já é mais aconselhado entrar junto um advogado especializado nesse assunto. Perfeito. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, como tem aí diversas ferramentas, né, diversas fontes de informação, os clientes estão aparecendo já com perguntas um pouco mais elaboradas na largada, né? Aham. Então, seja aí por meio de consulta
Google, Chat GPT, o pessoal já vem Aham, com mais ou menos uma perguntinha ali, já umas perguntas já respondidas, né? E querendo aham, um pouquinho mais de aprofundamento. Então, acho que mensagem que vale a pena aí para os assessores fixarem, no caso, é terem uma noção mais macro, realmente ali do que seriam, por exemplo, olha, a pessoa está me buscando aqui para começar investimento financeiro nos Estados Unidos. Então, deixa eu ver aqui mais ou menos como que funciona ali a parte de produtos financeiros disponíveis, se tem alguma diferença entre investidor residente, investidor não residente, quais são ali as principais exposições fiscais desse investidor, se tem imposto de renda sobre tudo que ele vai ganhar, se é parte do que ele vai ganhar, se tem alguma questão de imposto de sucessão, caso ele venha a falecer, enquanto mantiver o investimento nos Estados Unidos. Então, esse conteúdo mais macro, eu acho que é importante a pessoa já ter de largada. E é claro, não tem como a pessoa saber tudo de tudo. Então, se ele é muito uhum, bom ali para a parte financeira, identificar os produtos, reconciliar o investimento, vai ser mais difícil ele também saber tudo da parte fiscal, tudo da parte uhum, contábil, para oferecer um leque ao mesmo tempo. Então, tento passar aqui até para clientes nossos que atuam aí com banco, com fundos, olha, vai até esse ponto aqui, porque também tem uma questão de responsabilidade. Depois, se der algum aconselhamento fora da sua área de especialização, causar algum problema para o cliente, você é capaz de você, pelo menos aqui da Ótica Americana, responder pessoalmente aham. sobre essa recomendação. Então, acho que é um pouquinho mais esse misto aí de uma cautela, mas, de certa forma, ter um conteúdo macro ali, para já deixar o cliente mais ou menos bem situado, para evoluir para uma segunda conversa, onde vão ser analisadas as questões mais profundas, mais detalhadas de cada caso concreto. Porque, infelizmente ou felizmente, não tem uma receita de bolo que vale para todo mundo. Uhum. Então, sempre vai ter algo ali, de certa forma, relevante para ser ajustado na estrutura do cliente, mas que ele tenha já buscado algumas perguntas ali no Google, no GPT ou outros canais ali de informação. Legal, legal. Foi muito interessante você tocar nessa parte de hoje o cliente ele já chega mais preparado, até com algumas perguntas meio que pré-respondidas. E hoje na internet tem muita informação, principalmente no chat GPT, por exemplo, e principalmente no chat GPT, quem usa a versão gratuita, entra a questão de legislação vigente. E aí, se a pessoa, dependendo do tipo de inteligência artificial, pode ser que a resposta que ela está tendo não é atualizada de acordo com a legislação legal vigente, algo um pouco mais antigo e talvez pode descasar a informação. É, quais cuidados que você pode trazer até para o profissional ou para o investidor em questão de buscar esse tipo de informação na internet? Porque hoje é difícil você, para quem não tem um conhecimento mais aprofundado, por exemplo, ainda mais na parte de legislação, que já é uma linguagem um pouco mais pesada, né? É uma linguagem mais técnica, dependendo ali do nível de conhecimento da pessoa, algumas pessoas podem ter mais dificuldade de entender. E no chat GPT, por exemplo, dependendo, pode ser que uma legislação de tributação, ele vai dar uma resposta de algo de 2000, 2002, por exemplo, e o que está valendo já saiu a de 2024 ou 25. Quais são esses cuidados e erros que você vê o pessoal cometendo? Porque deve chegar cliente ou até ou profissional que talvez te traz uma informação que na cabeça dele aquilo é a verdade dita, e aí você tem que fazer aquele papel de olha, não é assim, tem essa outra lei aqui que você acabou não olhando, que muda um pouquinho da resposta e tem que voltar com o cliente fazendo esse trabalho de mostrar para ele que a informação que ele viu não é adequada, existe uma outra lei ou tem uma outra informação que sobrepõe aquela. Acredito que isso às vezes deve ser um pouco comum assim. Não, sim, é bem comum, na verdade, o que acontece. Aqui acaba, a gente já pegou aqui alguns casos que o pessoal fez a busca inicial na ferramenta, né? Chegou com algumas respostas ali, e depois a gente, junto aqui na reunião, falou, vamos entrar de novo e vamos fazer a pergunta de outra forma. Então, o que costumou gerar maiores problemas em relação à utilização dessa ferramenta? Basicamente, a pessoa faz perguntas, tende a fazer perguntas em cliente brasileiro, fazer a pergunta em português para o GPT, falando, olha, eu quero que você me dê a resposta aqui do que eu estou perguntando em português, com base nas regras que estão em inglês ali em vigor nos Estados Unidos. Então, a resposta que foi dada aqui para esses casos acabou sendo uma resposta que não abrange todo o conteúdo da regra em si. Então, não sei se é por motivo de tradução, que na hora de fazer a tradução tem alguma falha, alguma
nuance ali que não é observado, mas aí sentando com a pessoa ali, falando, vamos fazer a pergunta aqui desta forma. Aí veio a resposta, falou, então agora a sequência é faça essa pergunta. Então foi fazendo todo esse roteirinho ali com a pessoa e no final chegou ali e falou, tá vendo que eu te respondi lá atrás, era essa última linha aqui, mas para chegar nessa última linha aqui, olha o caminho que você teve que percorrer. Não é simplesmente colocar para ele, ó, o que que acontece se eu fizer isso? Então, acho que passa muito ali também para esse papel de conscientizar ali o usuário, o cliente que está usando a ferramenta, fala, olha, você pode usar isso aqui como um norte, pode servir ali, mas se você não imputar a pergunta correta da forma correta, você tem uma grande chance de ter uma resposta incorreta. Então, não dá para você simplesmente tomar todas essas decisões baseado exclusivamente na sua consulta ali ao chat GPT, por exemplo. Legal. E hoje, como que é para vocês essa parte de inteligência artificial? Como que você olha isso para o seu dia a dia? Por exemplo, vocês estão olhando bastante para essa parte, seja para automação ou até para trazer como acesso ali para o cliente? Como que vocês estão vendo esse movimento aqui? Aqui no Brasil, por exemplo, trazendo um pouquinho mais para o mercado financeiro, saiu algumas notícias, acho que até essa semana ali, a galera, pô, vai substituir o assessor, não vai? Então, a galera do mercado financeiro, alguns bancos estão investindo bastante nisso aqui. O Itaú comprou recentemente uma empresa de IA para focar nisso, e automatizar alguns processos. Hoje, no dia a dia, para vocês aí, porque a gente está aqui no Brasil, a gente tem um olhar para essa parte de IA, tecnologia, e a gente se surpreende com muitas coisas. Só que quem está aí nos Estados Unidos, isso já aconteceu faz tempo. Então, vocês estão anos-luz na nossa frente em questão de algumas tecnologias. Tem inteligências que já tá rodando aí e aqui nem chegou, ou quem tá aqui não conhece. Então, quem tá nos Estados Unidos, vocês acabam tendo acesso a muito mais ferramentas, conhecem mais ferramentas, porque o americano, em questão de tecnologia, tá anos-luz na gente, daqui aí no Brasil, tem muito mais acesso, roda muito mais informação, tudo surge aí primeiro. Como que vocês estão vendo esse movimento aí? Então, aqui, por exemplo, a parte de programas que a gente utiliza aqui para a parte fiscal, contábil, então já tem dentro do próprio programa algumas ferramentas de IA para facilitar ali a questão de localização de conteúdo, confrontar alguns dados em relação a anos passados contra ano corrente. Então, isso já ajuda um pouco. Não dá também para confiar 100%, que ainda também tem sempre o disclaimer ali do programa falando, olha, isso Ah, aqui tá em fase de teste, não confie muito não, use apenas como uma referência, não dá para usar ali 100%. Então, a gente tem utilizado, se apoiado nessas ferramentas internas de cada programa e também aí utilizando outras ferramentas externas, como, por exemplo, o GPT, para hum, fazer um filtro inicial em relação a algumas informações para que depois elas já venham um pouquinho mais mastigadas para uma análise. Mas ainda não dá para, de fato, hum. delegar essa análise efetivamente aí de cada informação, de cada caso, para a ferramenta, porque de fato vem aí informações, respostas, né, que não Uhum. vão ser utilizadas ou que não tem relação com o que você perguntou, ou não vai ser, de certa forma, aplicado para aquele caso concreto. Então, tem sido muito mais usado no sentido de lapidar o que chega, digamos, de conteúdo, informação bruta, para que depois facilite um pouquinho mais a análise efetiva aqui por parte dos nossos profissionais. Legal, legal, Luiz. Você está aí um certo tempo nos Estados Unidos. Qual que é a percepção de vocês para o cenário Brasil aqui, essa questão de aspectos tributários e essas reformas que estão acontecendo, vocês olham como algo. Tem esperança aqui no Brasil? Como que vocês veem esse movimento? Aqui sempre surge alguma coisa nesses últimos anos falando sobre vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e acaba não evoluindo. Queria que você trouxesse um pouco a percepção de quem está de fora olhando para o cenário daqui do Brasil, como que vocês, as empresas, as instituições acabam olhando para a gente em toda essa questão. A gente sabe que tem um desafio muito grande de países de fora entender a nossa dinâmica, porque aqui é tudo mais complexo em questões tributárias, então é um desafio muito grande. Queria sua percepção pensando para o futuro do Brasil, para quem está de fora olhando para a gente, vocês é, têm expectativas positivas, é, mais ou menos, não evolui tanto, vai evoluir um pouquinho, como que vocês estão vendo aí o Brasil? Então, da parte aí do ponto de vista, digamos, fiscal, tributário, política Uhum, tributária,
A parte assim brasileira, o que uma, digamos, uma reforma deveria fazer, deveria significar em termos de aprimoramento, melhoramento das regras fiscais. Infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso. A gente vê cada vez mais falar, vamos fazer uma reforma, vamos mudar aqui a regra do jogo. Só que aí, dentro da reforma, vão sendo criadas uma série de exceções para acobertar certos interesses. Então, na hora que você vai e faz a reforma, o objetivo inicial para o qual foi concebida aquela reforma acaba não sendo atingido ali esse objetivo. Então, assim, é criado cada vez mais complexidade do ponto Uhum, de vista de quem está de fora querendo investir no Brasil e sem uma perspectiva ali de que aqueles pontos no curto prazo, no médio prazo, eles vão ser sanados. Então, basicamente, o que o pessoal vê aqui fora, fala, cada vez se torna mais complexo, mais difícil entender e, por consequência, mais aham, custoso para o investidor olhando de fora investir no Brasil. Então, o que acaba sendo acaba sendo visto aqui pelo uhum, investidor é falar, olha, estou partindo para um país, uma jurisdição onde eu vou ter uma complexidade maior, vou ter um custo maior, então para que vale a pena fazer esse investimento, eu quero que meu retorno seja também bem maior. E aí isso acaba engessando, na verdade, alguns investimentos que poderiam ser feitos de forma mais direta, de forma mais corriqueira ali por certos investidores, sejam públicos ou privados, no Brasil. Então, assim, a parte realmente de conjunto de regras brasileiras deixa a desejar nesse aspecto. Infelizmente, não vejo uma melhora no curto, no médio prazo, até uhum. porque, de fato, aí, pelo que tem sido divulgado, nos últimos tempos, o governo precisa cobrir o rombo. Então, cada vez Uhum. mais vai adotar iniciativas para fomentar cada vez mais a fiscalização. Legal, legal. Vamos supor que o Luiz ganhou superpoderes, tem carta branca para mudar, criar legislação, mudar a regra. É, Tem alguma coisa que você faria se você pudesse, em questão, você tem a carta branca para mudar qualquer legislação, criar algo que na sua percepção você criaria ou mudasse, que você acredita que teria um impacto positivo aqui no Brasil? Não sei. Alguma mudança, alguma coisa que na sua visão ajudaria um pouquinho a gente aqui, os meros brasileiros desse lado? Então, trazendo um comparativo com o que ocorre aqui, basicamente o que acontece? Hoje, a política fiscal americana, ela é focada no imposto de renda. E o Uhum, imposto de renda, diferentemente do Brasil, aqui você tem imposto de renda federal, imposto de renda estadual, e em alguns casos, imposto de renda municipal. Então, ele é um imposto que visa aí atingir diretamente a renda do contribuinte, o que tem, digamos, de certa forma, sido um pouquinho mais eficiente aqui sob a ótica americana. Então, isso tem ajudado, digamos, o dinheiro a circular, passar de uma, uhum, de uma mão para outra. Porque se você pegar, por exemplo, no caso aqui de tributação sobre o consumo, que no Brasil é pesado, aqui já é justamente o contrário. Então, você tem o imposto sobre o consumo incidindo na ponta final da cadeia, e não incidindo nas várias aham, etapas da cadeia, o que encarece a circulação do produto em si e, consequentemente, inviabiliza a circulação do dinheiro. Então, se pudesse adotar um modelo fiscal no Brasil, de certa forma, dando mais autonomia para Estado, para uhum, município, não focando esse poder todo na União Federal, isso poderia ajudar, de certa forma, a facilitar a circulação de bens, direitos, uhum. serviços e do próprio dinheiro em si, de forma a mitigar essa grande diferença que tem hoje entre as regiões sul e sudeste contra o resto do país. Isso poderia ajudar bastante em termos de política fiscal. E, de certa forma, também diminuir o número de regras, todo o Uhum. conjunto, todo o arcabouço de regras, de forma a simplificar a vida do contribuinte. Porque hoje um dos principais entraves também em relação ao Brasil é quanto custa para o contribuinte se atualizar e manter atualizado em relação ao que tem que cumprir em termos de obrigação, não só de pagamento do imposto em si, mas também entregas de declarações. Então, isso, comparando aqui com a ótica americana, você tem um cenário muito mais simples de entrega de obrigações fiscais a serem cumpridas, ou consequentemente uma maior liberdade do contribuinte, que gera um custo menor de cumprimento das regras fiscais.
Legal, legal, muito bom, Luiz. Agora, saindo um pouquinho da parte técnica, da parte de tributação, dessa parte de impostos, como que é morar aí? Você tá em Orlando hoje? Orlando, vizinho Em do Mickey Orlando? aqui. Como que é morar em Orlando? A galera acha que morar em Orlando todo dia vai na Disney, todo dia vai na Universal. Fala um pouquinho como que é a rotina aí, seu dia a dia, lazer, o que que o Luiz faz nas horas vagas? Sobra tempo para aproveitar um pouco a vida? Tem uma rotina muito puxada, a gente estava falando ali época de declaração de imposto de renda. O que que o Luiz faz para naqueles tempos de precisa distrair um pouco a cabeça para depois voltar no foco. Qual que é a rotina do Luiz no dia a dia? Então, realmente, para quem vê de fora, pensa que Orlando é só parque de diversão, né? Então, Ah, mas no dia a dia aqui, a vida é um pouquinho diferente. Então, para quem realmente trabalha, não tem como todo dia ficar indo em ah, parque, não tem como todo dia ficar indo no outlet para fazer ah, compra. Mas, assim, eu gosto bastante aqui de Orlando porque você tem um mix entre agito e tranquilidade. Então, se você quiser um agito, você tem ali locais próximos para ir, para curtir, seja com a família, com os amigos. E se também quiser um pouquinho mais de descanso, mais tranquilidade, também tem essa opção. Fica um pouquinho mais um ar de interior desenvolvido, né? Uma cidade interior desenvolvida, do que necessariamente uma metrópole, né? Então, no comparativo com Nova York, até com ah, Miami, acaba sendo um local bem mais tranquilo, bem mais família para se aham, morar, né? Então, é isso que eu acabo gostando bastante aqui da região de Orlando. E como é uma cidade com vocação turística, isso também facilita atrair, né, amigos e familiares que vêm aham, para cá, porque acaba sempre tendo uma visita aqui a cada mês, pelo menos vem sempre alguém para cá e ajuda a matar um pouquinho da saudade do Brasil. O pessoal trazendo as informações, mantendo aqui o contato conosco. Então, isso facilita. Já morei mais para o norte do país, ali, né, em Washington, D.C., então, lá não era uma região que todo mundo costumava frequentar, né? Então, aham, familiares, amigos apareciam com menor frequência por lá. Já Orlando, o pessoal sempre vira e mexe, acaba vindo visitar o aham. Mickey, aí por tabela, acabam visitando a gente aqui. Legal, legal. Eu acho que eu nunca perguntei isso pra alguém que mora em Orlando. Geralmente, quando eu pergunto pra galera que tá em Nova York, eles comparam Nova York com São Paulo. Quando eu pergunto pra alguém que mora em Miami, eles comparam Miami parecido com o Rio de Janeiro. Alguns falam, lembra um pouco Floripa e Orlando. Com o que que a gente pode fazer essa comparação de alguma região do Brasil? Porque hoje tem o público que acompanha a gente para se especializar em investimentos internacionais e tem o público que acompanha a gente justamente para fazer essa transição, um dia morar e trabalhar nos Estados Unidos, só que já é dentro de uma instituição financeira, atuando dentro do mercado financeiro. E são dúvidas que para a galera são umas curiosidades mesmo de quem está aqui, mas o que que é parecido com onde eu moro? Tem alguma região que é parecida com que onde eu moro aqui? Aí, geralmente, galera, a comparação Nova York, a gente traz para São Paulo. Agito, é o centro financeiro dos Estados Unidos aí. São Paulo aqui, centro do Brasil. A Miami é mais tranquilo, por ser praia, calor ali. Então, alguns falam que lembra um pouco o Rio de Janeiro, só que com toda a segurança. E outros lembram um pouquinho Floripa, por conta de praia. Mas Orlando, eu acho que eu nunca perguntei e acho que até hoje ninguém me deu uma definição de lugar no Brasil que possa lembrar um pouco em questão qual cidade ou região talvez Orlando se adapte mais com algo que a gente tem aqui no Brasil. Acho que nunca perguntei isso pra alguém que mora em Orlando. Acho que num comparativo direto com o Brasil, acho que não vai ter uma cidade aí que venha a calhar, igual você comentou, Nova York, São Paulo, Miami, mais para o Rio, porque acho que aqui é meio que um mix, se for ver assim, em termos de calor, seria Aham, Ribeirão Preto, seria uma comparação boa aham, aqui com Orlando, mas em termos de paisagem aqui, dia a dia, toda a estrutura, eu acho que não tem uma cidade brasileira que se assemelha assim, de forma tão idêntica quanto, por exemplo, São Paulo, aham, Nova York. Acho que aqui é mais um mix mesmo. Aí eu puxaria um pouquinho mais para cidades do interior do que aham. necessariamente metrópoles do Brasil. Mas se bem que de tempos para cá, principalmente pós-pandemia, a questão do trânsito aqui está aparecendo aí, não está igual São Paulo ainda e Rio, né? Mas está cada vez mais caótico. Tem um monte de obra pela cidade inteira aqui, obras espalhadas.
de infraestrutura, mas até também que sejam entregues, tudo bonitinho. Vai demorar um tempo ainda. Então, a questão do trânsito aqui tem sido caótica, principalmente nos períodos de férias. Então, mês de Aham. julho, aqui incha, final de dezembro, começo de janeiro, começa o trânsito aí a ficar bem ruinzinho. Legal. A gente vê muito Orlando, tem muito brasileiro. É a região da Flórida que tem a maior concentração de brasileiros morando, né? E não é diretamente, mas você tem muito contato com essa galera do mercado financeiro. Como que você vê a região de Orlando mais trazendo um pouquinho para o viés de mercado financeiro, em questão de instituições? Hoje já se fala muito que Miami é a nova Wall Street. Por conta dessa concentração, esse movimento dos bancos migrando ali para Miami. Mas quando a gente pesquisa, por exemplo, até no próprio LinkedIn, quando joga lá vagas voltadas para o mercado financeiro, só que quando a gente joga ali Flórida, tem várias regiões, inclusive Orlando também tem bastante vaga, mas agora a percepção de quem mora aí e tem contato com o pessoal do mercado financeiro, como que você vê Orlando mais segmentado para finanças, em questão de instituições, escritórios? Tem esse movimento das instituições, como que você vê um pouquinho, foge um pouquinho dessa área que é de direito, mas vou perguntar porque você está com esse contato com a galera de banco, de mercado, então pode ser que você consiga passar uma visão legal para a galera também. Então, aqui, principalmente depois da pandemia, o que aconteceu? A Flórida como um todo teve um boom de Uhum, população, né, e de investimentos, que foi um dos estados que retornou às atividades normais uhum, mais cedo depois de decretada a pandemia, né? Então, Flórida e Texas acabaram despontando nesse aspecto. E aí, dentro da Flórida, Orlando tem uma posição ali mais centralizada, então, para a questão aí de proximidade, seja do lado do Golfo ou do Oceano, até uhum, mesmo para a parte sul ali, Miami, e mais ao norte, Jacksonville, que é a maior cidade uhum, da Flórida, então ela tem uma posição central ali estratégica. E aí, durante perdão, após a pandemia, como teve essa migração para a Flórida, boa parte desse boom acabou vindo para a parte central da Flórida. uhum, Então, muita gente para Orlando, para Tampa, que também está ali mais ou menos na mesma altura do mapa ali, né? Então, teve esse boom, e aí o que acontece? Os bancos aqui americanos também começaram a destacar profissionais para atender pessoas que migraram para essa área, que também, querendo ou não, vieram pessoas com alto poder aquisitivo morar uhum. nessas regiões, e aí essas pessoas acabaram também exigindo uma presença mais próxima do assessor financeiro, do consultor financeiro, no dia a dia. Então a gente viu para cá, viu surgir aqui algumas vagas, principalmente para profissionais que atendam diretamente esse perfil de high net worth, na região de Orlando, na região de Tampa, também ali um pouquinho mais para o sul ali, Naples, Boca Raton, mais para o litoral ali. Então tem assim um campo vasto, principalmente na Flórida, mas Miami ainda assim tá adiantado aí Uhum. nesse comparativo com Orlando, ainda é Ah, um centro financeiro maior do que Orlando. Então, a maior parte hoje de empregos no mercado financeiro acaba sendo destinado na Flórida, ali para Miami, mas a gente tem visto essa migração um pouquinho mais aí do pessoal vindo, movimentação para Orlando e Tampa. legal. E o que te chamou a atenção em Orlando? Foi programado? Foi a oportunidade que surgiu? Porque não talvez Miami ali? O que você olhou nessa movimentação? Na verdade, cara, isso foi mais uma questão de localização dos clientes, assim, né, dos principais clientes na época, né? Então, hoje a gente atua bastante com brasileiros que se mudaram para os Estados Unidos, mantendo investimentos aí no Brasil, as empresas no Brasil, mas vieram para cá em busca de uma qualidade de vida, né? Então, como naquele momento que a gente abriu a empresa aqui, 5 anos atrás, tinha muito mais clientes nesse polo aqui, Orlando e Tampa, então a gente estabeleceu esse escritório aqui de Orlando. Mas além de Orlando, a gente também tem um escritório ali em Miami para atender essa clientela, que é baseada em Miami. Mas aqui Orlando realmente foi essa junção da localização de alguns clientes aqui, dos principais clientes na época, e também no comparativo com Miami, eu não sou muito fã Uhum. de Miami, não é uma cidade que eu gosto. Então, em Orlando, me identifiquei um pouquinho mais aqui e Uhum. acabei optando por seguir por aqui. Legal, legal, Luiz. E como que é a questão de saudade, Brasil, parte da família que talvez ficou aqui, como que é conciliar isso? Acho que é um dos desafios que a gente vê, preocupação, né, de quem quer fazer esse movimento, que é
pô, tô indo para um outro país, vou morar numa outra região. Às vezes vai a esposa, vai o marido, ou dependendo ali, acaba indo os filhos também. Mas tem famílias gigantescas que ficam tios, avós, dependendo ali. Vamos pegar uma pessoa que foi criada pela avó, por exemplo. A questão do visto não permite que vá a avó porque não tá ligado diretamente ali. Ali a pessoa tem que ir sozinho, por exemplo. Então a gente vê uma preocupação muito grande no apelo familiar de quem, seja para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Então, você vai sair do seu país de origem, você tem tudo aqui, tá toda a família aqui. Então, tem várias questões. E sente saudades do Brasil? Como que é essa questão para você? Como que é esse elo com o Brasil? Não, hoje, por exemplo, parte de realmente família e Aham, gastronomia dá saudade toda hora, né? Que parte gastronômica do Brasil não tem muito o que comparar, né, com a parte americana. E além disso, a parte de realmente família e os amigos que ficaram aham, no Brasil. A gente visa diminuir um pouquinho essa saudade no ano a ano, fazendo visitas aí aham, no Brasil, indo passar Natal, passar Réveillon, até mesmo alguns anos a passar a Páscoa, mas de fato pesa realmente essa questão de ter aham, deixado a família, amigos no Brasil. Acho que principalmente quando você vem para cá no início da jornada, acaba pesando bem mais no dia a dia, porque né, você está comparando muito com o que era o seu dia a dia no Brasil versus o seu dia a dia aqui. Mas depois, com o passar do tempo, como você vai criando raízes por aqui, você acaba não mais fazendo aquela comparação do dia a dia. aham, Ó, no Brasil, eu sinto falta disso, o que que eu faço agora, não sei o quê, já tem uma nova rotina para seguir, então isso facilita um pouco. Mas sempre aham, vai pesar a questão de família e amigos aí que estão no Brasil. Mas por ser um voo curto, né, Flórida, aham, São Paulo, no caso, então ajuda a fazer essa viagem com uma frequência maior, que se fosse, por exemplo, da Califórnia para São Paulo, já seria um percurso bem maior para seguir ali. Então, essa proximidade ali, Flórida, Brasil, ajuda bastante também nessa questão do dia a dia ali, para se precisar locomover, alguma coisa aham. mais urgente para o Brasil, fica mais fácil. E tem voo direto também, né? Dá pra vir direto fazer Orlando, São Paulo, bem mais rápido. Eu fui semana retrasada que eu fui para os Estados Unidos lá para Nevada, não tinha voo direto, tive que pegar um voo, acho que era até Texas, aí depois Texas para Nevada. Nossa, 15 horas total de voo, é muito cansativo. Para voltar também não tinha voo direto, tive que ir até Chicago tomar uma canseira em Chicago, de Chicago pegar e fazer São Paulo. Então, só isso já é um pouquinho longinho, mas já conta bastante também. Mas, Sim. Luiz, fala um pouquinho sobre o escritório de vocês, sobre a BT7. Hoje, o público que acompanha a gente é um público que tem esse contato muito forte com o pessoal de assessoria mais voltada para a parte de direito. Então, eles sempre estão em contato com vocês. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a operação de vocês, o momento de vocês. Fala um pouquinho sobre a operação de vocês aí para o pessoal que está assistindo a gente. Legal. Bom, somos uma empresa que atua com a parte de consultoria tributária e a parte contábil aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente auxilia principalmente os clientes nesse corredor Brasil e Estados Unidos, sejam clientes, pessoas físicas que se mudaram para cá, brasileiros, ou que só investem aqui nos Estados Unidos, e também o caminho de volta, principalmente executivos americanos expatriados no Brasil, a gente dá esse suporte, e empresas de pequeno e médio porte aqui americanas que têm presença no Brasil. Então, a gente cuida bastante desse corredor e além da parte desse corredor, Estados Unidos, Brasil, a gente acaba acionando bastante clientes com investimentos em offshore. Temos ajudado bastante agora crescer um pouquinho também com o Canadá. Então, brasileiros buscando investimentos no Canadá e também na própria União Europeia. Então, a gente faz essa ponte aí para os clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Acabamos atuando não só aí com a parte aí de fundos de investimento, tudo, mas também focamos aí o atendimento em pessoa física que tem só um investimento, só uma holding familiar investindo por aqui. A gente ajuda também nesse aspecto. E aqui hoje somos em três sócios, então os três sócios são egressos aí de Big Four no Brasil, todos têm Aham, bagagem Big Four, e cada sócio responde aqui por uma área específica da empresa. Então, no meu caso, é a parte de planejamento, consultoria, aham,
O sócio Alexandre cuida da parte de contabilidade, e já o Leandro cuida da parte de tax compliance, que são as entregas de obrigações aqui fiscais americanas, tanto pessoa física quanto jurídica, cada um com o seu time ali, a estrutura, e responde aí, ajuda os clientes na sua respectiva área. Legal, legal, Luiz. Pode ser que algum advogado aqui do Brasil esteja assistindo a gente, tenha esse interesse. Vocês contratam advogado aí para Orlando, para os Estados Unidos, é vaga mais aqui no Brasil. Não, a parte, dependendo do caso, a gente avalia aí a questão de expatriação, tudo, porque realmente de tempos para cá, até não foi só política do atual governo, tem ficado cada vez mais restrito essa questão de expatriação para cá Aham, de executivos, de profissionais, né? Tem sido um pouco mais restrita essa questão de concessão do aham, visto para transferência de executivo. Mas realmente a gente também tem equipe aí no Brasil, tudo que auxilia a gente com a parte aí dessas três áreas, né? aham, Planejamento, a parte de contabilidade e a parte de tax compliance, mas realmente, assim, sendo possível, sendo viável essa questão de expatriação, a gente avalia com carinho ali para poder fazer esse procedimento, esse movimento para a pessoa. Que aí também requer não, um investimento, né, do nosso lado aham, e da pessoa aham. também. Não tem que ser Legal. algo que realmente faça sentido. E aqui, como eu comentei, a gente não atua basicamente com a parte jurídica em si, né? Então, aí nesse caso, você Aham. comentou, por exemplo, teria que ser um advogado com um perfil mais área tributária. Aham, legal, legal. Então vou fazer uma outra pergunta, mas por um perfil, então. O que que o Luiz olharia? Tem um advogado mais para a parte tributária, ou acredito que sirva até para quem é no mercado financeiro e está fazendo esse movimento. O que que na visão do Luiz, o Luiz olharia para falar, vale a pena eu investir em trazer uma pessoa que está no Brasil para operação aqui? Acho que acredito que isso sirva até como lição para qualquer profissional que está aqui, né? Até não só usei o advogado porque é o seu case do dia a dia, mas acredito que isso que você vai trazer, quem está no mercado financeiro, no banco, no escritório de assessoria, também vai conseguir usar como lição para já se preparar e se desenvolver aqui, pensando numa oportunidade de transição, de sair daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos também. Então, hoje, assim, acontece, para uma empresa aqui, eu digo não Hum. só no nosso caso aqui, mas eu vejo até pelos próprios clientes aqui que É. trazem profissionais Aham, do Brasil, o que realmente é um fator determinante é o profissional realmente ter aquele perfil de, olha, já está lapidado, está pronto, realmente aham, para eu colocá-lo aqui na estrutura do dia a dia, não vai me requerer tanto investimento, tanto tempo, aham, a pessoa já vai chegar rodando. É, não vai precisar realmente ter esse custo adicional por parte do aham, empregador para realmente resolver o que precisa ser resolvido. Então, uhum, nesse aspecto hoje, por exemplo, se fosse considerar realmente trazer um profissional para cá, aí teria que ser já um profissional que tenha as credenciais aí, o conhecimento em relação à parte americana, como funciona essa interação da parte americana com a parte brasileira, para que realmente já pudesse interagir de forma direta com os clientes, pudesse soltar a pessoa para falar, olha, uhum, você vai agora, o cliente procurou, você vai atender, você já tem aham, capacidade, vai tocar aqui e vai atendê-lo e atendê-lo bem. Então, esse seria um fator determinante. Para que isso aconteça, basicamente, a pessoa tem que seguir ali uhum, buscando diversas formas aí de conhecimento da área aqui fiscal americana, contábil americana, para que de fato faça uma diferença e realmente justifique esse movimento, que não tende a ser uma coisa rápida mesmo. aham, Então aí realmente o profissional teria que já buscar um pouquinho mais de uhum, embasamento, conhecimento da parte estrangeira para poder chegar aqui já lapidado. Então, isso realmente requer não só aí fazer o curso, né? É, aham, eu me banco, o MBA e tudo, mas também aham. buscar também outros canais ali, outras fontes, para ir acumulando conhecimento e capacidade de chegar aqui e, e tocar um projeto, um caso com o cliente. Legal, Luiz. Pergunta, dúvida de curioso de leigo mesmo, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, tem o planejador financeiro, o cara estuda ali, por exemplo, tira o CFP,
E aí ele tem algumas áreas de atuação, planejador olhando mais para a parte de finanças, tem o planejador que cuida da parte de sucessório, e a gente tem a casinha do planejador mais voltado para a parte de olhar impostos e tributação. Quando a gente traz, por exemplo, tributação para o mercado financeiro, aí que entra a pergunta de leigo mesmo para entender. Quando você se aprofunda nesse tipo de vou focar na parte de tributação, igual você fez, focar no internacional, atendendo tipo, assessores, bancos, corretoras e escritórios mais voltados para investimentos, seria uma especialização focada para isso que você faz, ou o que acaba estudando na parte de tributação para para empresas em geral acaba servindo? É uma dúvida mesmo de curiosidade. É uma área de direito específica do mercado financeiro ou não? Acaba estudando a parte de tributação geral, que envolve legislação, imposto, e aí cada empresa tem sua atividade e aí entra nas regras ali de tributação, ou é uma especialização que você acaba fazendo depois com foco em mercado financeiro? Mas a título de curiosidade mesmo, pergunta de curioso. Sim, sim. Não, para a parte fiscal em si, não tem aqui digamos, um curso específico para, digamos, tributação, mercado financeiro. Uhum, Não tem esse tipo de curso aqui. Os cursos são feitos de pós-graduação, mestrado, uhum, doutorado, são mais amplos ali, o que o pessoal acaba adquirindo bagagem realmente específica é o ter contato com essa área específica uhum, tributária aplicada para bancos, para fundos, uhum, porque realmente tem partes específicas, no caso aqui do Regulamento de Imposto de Renda, aplicáveis para bancos, para operações com fundos. Então, são temas específicos, mas que infelizmente não tem digamos, uma uhum, cadeira específica ali, um curso específico uhum, para atender. Então, a pessoa primeiro faz esse curso, os cursos aí de uma forma um pouco mais macro, e depois uhum, vai buscando uma especialização por meio da interação diária com o tema. E aí, realmente, quem pega essa parte fiscal, vai trabalhar num banco, aí acaba passando ali a vida focando no banco, depois quiser se uhum, mudar para outro segmento, outra empresa, pode ter um pouquinho mais de dificuldade de assimilar as regras para as uhum, outras empresas. Mas no, até onde eu conheço aqui, do meu conhecimento, não tem essa cadeira específica ali, tributação do uhum, mercado financeiro, um curso especificamente desenhado para isso. O que a gente vê aqui também com frequência, essa certificação, a CFP também tem uhum, aqui a certificação, e aqui tem na prova aqui deles, tem um componente bem razoável da parte tributária aplicada ao mercado financeiro. Então, hoje, quando a pessoa pega essa certificação aqui, ela já vai ter, quer dizer, né, que ela uhum, possui um certo conhecimento aí fiscal voltado para a área de bancos, de uhum, finanças, né? Então, tem essa figura. Aí, outras figuras tem aqui, questão de planejamento sucessório, tudo, tem outras credenciais que a pessoa pode buscar, e também credenciais quando a pessoa vai oferecer, vai atuar realmente como um consultor financeiro, oferecendo uhum. produtos financeiros, que aí precisa de registro federal, estadual, para poder fazer esse tipo de trabalho. Legal, legal, muito bom, Luiz. E para o pessoal de assessoria, dos escritórios que estão assistindo a gente e querem contatar vocês para algum tipo de parceria, para vocês passarem a tocar essa parte junto com eles, como que eles contatam vocês, chegam até vocês, como que eles podem te procurar para fazer um bate-papo, buscar um tipo de parceria para vocês atenderem, dar esse suporte de assessoria para eles? Perfeito, a gente pode ter Aham, alguns canais disponíveis, tem o próprio website, tem uma página ali específica para iniciar esse contato, né? Depois o time aqui vai receber, fazer a triagem, encaminhar para o respectivo sócio aqui interagir. A questão também das mídias sociais, podem procurar por lá, nosso time pegando o contato por lá, também já faz o repasse aqui para a gente. E o próprio WhatsApp, ali, pensando no site, tem o caminho do WhatsApp que pode ser utilizado para esse contato. Depois desse primeiro filtro ali, esse primeiro contato com a pessoa, aí isso já é repassado aqui para um dos sócios que vai tocar esse contato com a assessoria de investimento, aí o assessor, a empresa, para começar a tirar dúvidas, esclarecer o que, que seria a necessidade, como poderíamos ajudar. legal, legal, Luiz. Luiz, quero agradecer você pelo bate-papo. A gente indo completando aqui uma hora de conversa.
Agradecer a disponibilidade. Sei que a agenda é bem corrida, bem disputada, tá na época de imposto de renda aí, então deve estar uma loucura. Parabenizar você e todo o pessoal do escritório pelo trabalho de vocês. Tô acompanhando cada vez mais o trabalho e vocês aí bem de perto. Então, primeiro, parabenizar todos vocês, Obrigado, obrigado. você em especial, e agradecer pelo tempo e a disponibilidade de estar aqui com a gente, fazendo esse bate-papo, compartilhando aí um pouco da sua experiência aqui com o pessoal que vai assistir ou vai ouvir a gente posteriormente. Não, eu que agradeço, Henrique. Obrigado pelo convite aqui para participar do bate-papo. Obrigado pelo convite, fazer parte da mentoria do MBA. E fico às ordens aí, à disposição. Vamos poder ajudar, será um prazer. Muito obrigado, Luiz. Pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado pelo tempo de vocês também. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todo mundo aí do banco, do escritório, com todos os amigos do mercado financeiro. Muito importante vocês curtirem o vídeo. Quem estiver ouvindo pelo Spotify também avalie ali 5 estrelas. Reza a lenda que quem não compartilha, não curte, não manda para ninguém, não consegue internacionalizar a carreira. Então é muito importante que vocês façam isso aí. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.